com vocês mais uma vez. É muito bom ter vocês aqui junto com a gente. E hoje nós temos uma pessoa muito especial conosco, que é o pastor Anísio. Nós vamos bater papo sobre jovens, problemas, família, coisas da vida dos jovens. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Teu coração. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Pastor Anísio, você está aqui com a gente hoje. É um prazer ter você. Pastor Anísio é pastor de jovens aqui na igreja, na comunidade cristã Deus Presente. E a gente queria conversar hoje a respeito esse mundo de hoje relacionado à juventude. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade que você dá da gente bater esse papo, conversar, poder ajudar alguém. De repente, nessa entrevista, alguém está assistindo, a gente pode ser canal para ele, né? Ou para ela, na verdade. Isso. E é um tema muito atual hoje, né? Falar dos jovens, da juventude, né? Porque eles são os promissores, são pessoas que hoje, os jovens de hoje, vai ser alguém importante amanhã, né? Então é muito legal falar, poder ajudar, porque nós estamos passando aí por uma crise política e nós precisamos de pessoas novas. E quem vai assumir, talvez, o Senado, a presidência, o vereador, são os jovens, né? Que vão ter essa garra de mudar o país, talvez mudar o mundo, né? Por que não? É verdade. Mudar o mundo das pessoas, pelo menos. Né? Exatamente. Ou pelo menos o mundo em que vivemos. Né? Um mundinho, né? É isso aí. Anísio, o que você vê hoje lá dos jovens? Você vê parece que eles estão meio perdidos, é isso? O que você, analisando hoje a juventude, o que você sente deles? Olha, assim, para a gente falar sobre isso, a gente sempre usa um pouco da história, de repente a minha, a sua, que a gente já tem uma idade assim, não tão velho, mas você tem Só experiência. uma experiência. Então o que acontece? A gente viu muitas coisas acontecerem durante as épocas, né? E assim, ó, a gente sempre viu as pessoas na rua brigando por um ideal, por um objetivo. Hoje, o jovem, assim, a informação, ela veio muito rápido. Nós temos informação hoje em real time. Acontece uma situação agora, todo mundo fica sabendo. Evoluiu. Mas também, assim, alguns princípios se perderam no meio, né? O jovem de hoje, ele está sem um rumo, sem um norte. Apesar de tanta informação, de estar junto, de tanta tecnologia, ele se perdeu. Então eu vejo assim hoje que os jovens, eu, por exemplo, vim de uma geração que a gente não tinha nada, mas era feliz. Hoje, eu e minha esposa, por exemplo, dentro do nosso conceito, a gente tentou dar para os nossos filhos tudo que nós não tínhamos. E mesmo assim, existe um vazio, algo que eles
Eles não querem a tecnologia, eles querem muitas vezes algo, eles querem a presença, né? Então a gente tem que compensar tudo isso. Então é difícil a gente colocar uma palavra exata ou alguma coisa agora em relação a isso. Mas eles não têm norte, por mais que tenham apoio, não tem norte. Com o tempo vão evoluindo, vão crescendo, vão amadurecendo, vão tendo as suas ideias, vão ficando mais fixas, né? Então o que é importante hoje, assim, ó, é eles terem princípios, ética, transparência, porque vai ajudar, assim, tanto no âmbito familiar, como profissional e no social também. Você falou que eles têm muitas informações, muito mais do que a gente pode suportar, acredito. E muitas pressões também. Muitas pressões. E isso faz com que a moçada fique meio solitário, sem direção. Isso hoje é uma preocupação muito grande dos sociólogos, professores, educadores em relação de tudo isso. As pessoas se conectam com o mundo inteiro, mas elas não conseguem olhar, ter esse contato que nós tínhamos. Então isso se perdeu, né? Então eles têm assim uma conexão com o mundo inteiro, falam com muito, mas se sentem vazio. E aí começa a acontecer o quê? Começam a ter depressões, né? Começam a ter assim um vazio que não explica-se, não consegue explicar o que é isso. Mas falam com muitas pessoas, mas se comunicam cara a cara com poucas pessoas. Tem pessoa hoje que nem pai e mãe, né? Eu achei um dia um meme assim engraçado, né? Que quando deu um problema aí no WhatsApp e tal, e todo mundo ficou sem WhatsApp, né? Depois voltou de não sei quantas horas, apareceu assim um meme. Mãe reencontra o filho depois de estarem, né, não estarem conectados, né? Conseguiram ter um abraço. E apareceu duas pessoas chorando porque eles estavam na mesma casa, mas não se falavam, né? Então foi engraçado, mas isso é uma realidade, né? Eu até um dia presenciei em casa, assim, um falando com o outro. Você vai sair? Vou, mas tudo pelo WhatsApp. Eu falei, viu? É só abrir a porta do quarto. Vai lá falar com ele. É preguiça, um pouco de preguiça também, né? Eu não sei, mas talvez a comodidade, né? Oi, tal, né? E isso causa também... Olha, a gente vai falar de um assunto, de repente até sai um pouquinho do que... Eu vi uma reportagem semana passada que o brasileiro, nos anos 80 até 2000, caminhava 20 km por dia. Era uma estatística, uma média. E hoje, 2 km. Verdade. Então isso causa o quê? Obesidade, né? E causa doença, porque ninguém mais se locomove, né? Ninguém caminha, se locomove não caminha assim, a pé, faz exercício, né? Aí tem que pagar uma academia, tem que pagar uma academia para ir lá fazer. Para não ir fazer, né? Tem vontade de fazer. Eu acho que nós poderíamos hoje dar uma sugestão, né? De criar grupos, assim. Eu vejo na igreja, acho que é muito importante quando os jovens, adolescentes, eles se reúnem e assim, você vê que eles ficam felizes de estarem juntos, de comunicar, de falar. Era uma coisa tão simples, mas hoje é valiosa, né? Essa interação, essa integração entre os grupos, né? Daí um pode falar, colocar, porque eu acho que é assim, ó, eu acredito que a gente sempre tem algo na vida, todo dia, quando você acorda, você levanta, você vai trabalhar, acontece alguma coisa. Tem coisas boas e às vezes tem surpresas que não são legais. E o que vai acontecendo, assim, vai acumulando tudo, né? Eu acumulo muitas coisas. E se eu não tenho ninguém para falar, talvez seja uma das causas que as pessoas, assim, ficam depressivas, porque não tem ninguém para falar. Eu vejo assim, ó. Não existe uma troca de afetividade, de toque, mas só de conversa, mas nem de conversa às vezes. Nem de conversa. Né? Eu lembro assim agora, falando com você, minha avó, eu amava muito minha avó, né? E ela era uma pessoa que ela vinha assim, quando ela estava com a gente, ela trazia alguma coisa, mas ela caminhava com ela, né? Meus tios, então você tinha aquele convívio de sair, de trocar uma ideia, de falar alguma coisa, ter alguma dúvida. Então, a interação entre a família era legal, né? Então, minha mãe, por exemplo, trabalhava com meu pai, mas a minha avó, ela estava junto comigo, né? Meus irmãos. E hoje, né, as pessoas ficam muito sozinhas. E eu me lembro agora também que aconteceu, eu não sei quantos anos atrás aí, que o menino ficou 2 dias em frente da internet, sem comer, sem nada, e acabou, né, tendo alguma coisa, uma reação no corpo, e levou a óbito, né? Isso num outro país. Porque
e era jogos, não sei, e é uma coisa que eu procuro hoje. Eu tenho o Facebook, eu não sou real time, né? As pessoas mandam, depois de um dia, 2 dias que eu respondo. Eu não fico muito assim, tanto porque você entra, aquilo consome um tempo e vai levando. Então eu falo, não, eu tenho que me doutrinar nisso aí, tenho mais coisas para fazer. Ainda sou um pouco mais antigo em relação de ligar, falar com as pessoas. Eu procuro fazer isso. Então acho que essa falta de convívio, né, de interação, que acaba fazendo com que as pessoas sofrem de algum mal. Claro que hoje é inegável a importância da comunicação, dos meios de comunicação, da forma com a qual nós falamos com as pessoas, a qual nós passamos aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos que as pessoas entendam que nós realmente somos, né? E dentro de casa isso não é diferente. Quando a gente conversa com os nossos irmãos, com os nossos pais, a forma a qual nós nos comunicamos, ela é muito importante. Quando nós nos comunicamos somente pelo WhatsApp ou pela internet, nós tiramos uma coisa muito importante, que é a sensibilidade, né? O seu celular, o meu celular, ele não passa a real sensibilidade que eu quero transmitir através daquele texto. Eu tenho certeza que você já achou que seu amigo estava sendo grosso com você pelo WhatsApp, e na verdade ele não estava, porque nós interpretamos da forma com a qual nós queremos. Por isso, mesmo no meio de um mundo cheio de tecnologias, que é importante, cara, é legal, isso não vai mudar, isso só tende a crescer, nós precisamos de uma coisa: tempo de qualidade. É uma linguagem de amor, tempo de qualidade, nós precisamos disso com a nossa família e com as pessoas que estão ao nosso redor. Tempo de qualidade. O olho do olho nunca vai ser maior do que milhões de mensagens que você manda. Você pode ter certeza que 1 hora conversando com a sua família de uma forma de qualidade e dando risada e se divertindo, vale muito mais a pena do que 2 semanas só mandando mensagem para eles. Então nós precisamos entender a importância que existe a comunicação próxima, né? Perto um do outro. E nós que nascemos recentemente, você que cresceu no meio do início da era do computador e tudo mais, a tecnologia, ela faz parte, parece que, da nossa vida já. Quando você pensa em falar com alguém, mesmo que essa pessoa esteja na mesma casa que você, mas não esteja do seu lado, a primeira coisa que você pensa, ou você vai gritar, ou você vai mandar uma mensagem. Isso talvez não seja uma coisa tão ruim assim. Por quê? Porque já faz parte de nós. Mas nós não podemos perder a essência da verdadeira comunicação, que é sempre transmitir aquilo que nós pensamos e que nós sentimos. E o que nós sentimos não dá para se passar por WhatsApp. Você acha que, a respeito do suicídio hoje entre os jovens, tem acontecido ter suicídios entre os jovens hoje em dia? E muito mais do que antes. E também entre as crianças até. É verdade. O que você pode analisar isso, trabalhando com a moçada? O que você pensa? Olha, até você falando desse tema, a gente se informou através de uma estatística que nos anos 80, a porcentagem era assim de 4,4%, não, 4.400, né? Pessoas cometiam suicídio. Quando? Em relação a cada 100 mil habitantes, 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. E nos anos 2000 foi para 5,1. E hoje é 5,6. Então vamos assim, ó, 5.600 pessoas morrem ao ano cometendo suicídio. Essa é uma estatística e uma pesquisa feita pela BBC do Brasil, com sociólogos, professores, alunos. E os fatores que contribuem para isso: bullying, pressão, drogas, né? Há uma pressão muito grande em todas as áreas. Então eu vejo assim, porque há uma cobrança. Eu vejo a minha esposa e a gente acompanha os filhos e fala: você não tirou nota boa por quê? Não estudou por quê? Pressiona, né? No trabalho há uma pressão, né? Você tem que ser o melhor profissional da empresa. Se não for o melhor, você vai sair. Há uma pressão. E tudo isso vai acumulando. Há uma pressão também sobre o relacionamento, né? Uma pessoa vai crescendo, um adolescente vai crescendo, quer namorar e às vezes não consegue. Há uma pressão. Há uma pressão hoje de o jovem ser virgem, há uma pressão. Então o que acontece? Tudo isso são fatores... Há muita pressão. Na verdade é um caso raro ser virgem hoje em dia. É verdade. Então tudo isso vai acumulando dentro da gente. Nós
seres humanos, a gente tem uma caixinha de surpresa. A gente não conhece muito bem a gente. Então, tudo aquilo, nesse acúmulo de tudo isso, o corpo vai falando, sofrendo alteração. Então, às vezes a pessoa fica mal-humorada, né? Ela fica assim, ó, triste, abatida, e não sabe por quê. Então, de repente, na escola, poxa, eu não sou melhor da escola, não sou isso. É melhor eu tirar minha vida mesmo, né? Ah, eu não sou tão profissional. E eu falo isso, um tempo atrás, eu estava no mercado corporativo, trabalhando, sendo gerente de contas, e presenciei amigos que o cara falou, hoje eu vou tirar minha vida. Eu falei, que isso, cara? Não, espera um pouquinho, não é assim, não, a pressão é isso. Calma, tem tudo o tempo certo. Então, a pressão hoje em todos os setores, a pressão na família, há uma pressão social, na verdade. Então, as pessoas, assim, de você não ser o melhor, não significa que você é o pior. É que cada um, no mundo de competitivo, nem todos vão chegar primeiro. Nem todos os times ganham o campeonato, né? Nem todo mundo chega. Mas isso não quer dizer que a pessoa é menor, ou ela não é tão importante ou tão valiosa como as outras. São posições. A estatística hoje do Brasil ter essa porcentagem muito grande, eu fiz um cálculo, assim, a cada 10 anos, uma média de 50 mil pessoas são mortas pelo suicídio. E o Brasil, ele tem um índice alto, mas em relação ao Cazaquistão, Rússia, Bielorrússia e a Coreia do Norte, ainda eles são maiores do que a gente. A pressão, né, é muito forte. É porque eu acho que são países em guerra, né? Também tem países que têm problema de guerra. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ele disse que conheceu um refugiado na Europa. Conheceu ele. Ele tinha perdido família e esposa. Não tinha pai, mãe, não tinha mais ninguém. Ele perdeu todo mundo. Perdeu todo mundo. Então, é o tipo de pressão que nós do Brasil nem entendemos o que existe, né? E ele estava lá, sobrevivendo e ainda querendo viver, né? Querendo viver. Ele podia falar, também vou me matar e acabou, né? Mas ele foi uma das pessoas que sobreviveram e ele quis viver. E estava trabalhando para poder constituir tudo de novo, para ter uma família de novo. Então, acho que, na verdade, esses países, eles têm muito mais pressão do que a gente imagina, do que a gente tem ideia, né? Por isso que existe muita morte. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade muito competitiva, né? A gente cresce num lugar onde nós temos que vencer, onde nós temos que ganhar, onde nós temos que conquistar. E isso, por um lado, é muito bom. Isso nos faz crescer como pessoas, como seres humanos, independente da nossa área de atuação, seja dentro de uma família, seja dentro da universidade, da escola. Essa competitividade nos faz crescer e isso é muito legal. Só que quando nós somos excluídos ou quando nós não alcançamos um objetivo imposto por nós mesmos ou pelas pessoas que estão ao nosso redor e nós não sabemos lidar com as percas, nós não sabemos lidar com as situações, isso gera tristeza no nosso coração, isso pode nos levar a quadros críticos que começam a desencadear uma vontade de deixar de viver ou de imaginar que o futuro sempre vai ser um futuro de perca. E hoje nós vivemos uma sociedade onde as pessoas elas tendem cada vez mais a crescer de uma forma mais desacelerada, né? É o que eu quero dizer. Antes você via pessoas que tinham 13, 14 anos que pela situação da época, independente se seja certo ou errado, mas pela situação da época já trabalhavam, muitas vezes sustentavam uma família com 13, 14 anos e hoje não. Nós vemos pessoas que têm seus 20 anos, que ainda não trabalham, que ainda não estudam. Então esse amadurecimento ele ficou um pouco mais tardio do que acontecia antigamente. Independente de ser certo ou errado na visão de cada um, isso gera um amadurecimento, como eu disse, um amadurecimento tardio da sociedade. E isso gera uma infantilização do adulto, né? Então, às vezes, o que eu quero dizer com tudo isso? Nós não sabemos lidar com os problemas. Antes, as pessoas, você via que aconteciam 1000 coisas com elas e elas parece que sabiam lidar de uma forma específica. Por quê? Porque amadureceram antes.
Se você estiver dentro de um contexto, de uma família que te apoia, que te ajuda nos seus problemas, você vai perceber que você consegue vencer algumas situações que são super difíceis na sua vida de uma forma mais fácil. Mas muitas vezes, quando nós não temos o apoio de pais, dos nossos amigos ou de qualquer outra pessoa, e nós temos que aprender a lidar com as situações sozinho, nós nos prejudicamos nessa. E eu creio que isso seja uma das razões para que hoje os jovens não tenham mais tanta vontade assim de viver. Quando eles se encontram sem esperança, sem pessoas que o apoiem. Quando eu digo apoio, não digo concordem com tudo aquilo que fazem, mas se sentem realmente sozinhos. São pessoas que estão no meio de muitos, mas que ainda assim são sozinhas. Também, Anísio, também aqui no Brasil, tem muitos jovens que não têm condição de estudo, que não se sentem inseridos na sociedade porque não estudam, porque tem problema de racismo, Sim. cor, ainda que aqui no Brasil é meio velado isso, mas existe um pouco também. Esses dias eu estava conversando com outra pessoa, a pessoa disse o seguinte: nós somos em 8 irmãos. Eu falei, que bom. Aí meu pai casou 3 vezes. Isso antigamente não existia, né? Hoje em dia as famílias estão muito complicadas também, não é verdade? Eu vejo assim, é um problema assim conjuntural. O que seria o problema conjuntural? É um problema assim conjuntural e social do Brasil. Então, o que acontece? As famílias foram se perdendo durante o tempo, o conceito família. Tanto que hoje há uma guerra muito grande em relação de família, aí, de você ver as informações nos jornais e a distorção que há. Antes, um pai tinha 8 filhos, 10 filhos, e era todo mundo, era um barato, que era todo mundo assim, de boa, né? Ia passando a roupa um pro outro, né? Coitado do pequeno, ou assim, o primeiro, o maior, ganhava, né? o do meio já usava do irmão, né? E o pequeno, às vezes, antes falavam assim, não tinha o tamanho certo, nem o pé certo, né? Era todo mundo. E viviam felizes, e era assim, o que... eu convivi com isso, e as pessoas, as famílias eram unidas, né? Então, de repente, você falava assim, arrumar uma briga com alguém, falou, aquele não dá, que a família é grande, vem todo mundo, né? Eram mais unidos, não é verdade? Era muito mais unido. Era assim, o maior parece que tinha o dever de proteger o outro, do meio, o outro do outro, até chegar no pequeno. O pequeno, o caçula, sempre eram mais, que levavam mais vantagem em tudo, né? O mimado. Porque a mãe e o pai mimavam. Agora, hoje, uma relação que acontece assim, primeiro vamos falar do aspecto de educação. A pessoa hoje ser pobre, não ter condição, existem muitos programas do governo que dão uma condição para ele estudar. Então eu vejo assim, uma das coisas eu acho que é a mente da pessoa, porque quando você está num convívio assim que você não consegue enxergar algo maior, um dia eu li uma matéria no livro de um cara que era muito rico, não lembro o nome agora, americano. E ele veio do Harlem. O Harlem era um bairro que tinha muita violência, tinha muitas assim, drogas, né? Era a nossa favela. E assim, é terrível, né? E ele saiu daquele bairro e se tornou uns caras assim, mais poderoso, americano, bem sucedido. E ele fez questão um dia de voltar para a escola que ele estava, de poder falar com aqueles meninos que estavam lá. E numa estatística aí, de 30 alunos, 25, depois que ouviram ele, cursaram a faculdade e se deram bem. 2 se perderam, e assim, 2 ou 3 se perderam e 2 não fizeram nada. Então acho que é mais assim uma questão cultural de educação. Não importa se a pessoa está no convívio que é pobre. Hoje tem planos, tem programas do governo que você vai ter a bolsa. E mesmo assim, alguns amigos meus, quando nós fizemos a faculdade, eles pagavam o FIES, pagavam metade, pagavam o outro. Tem. Então se a gente colocar assim, colocar Deus na frente, pedir ajuda, vai acontecer. Agora, muitas pessoas ficam presas naquele ambiente. E a questão assim, a família desestruturada hoje é uma questão muito forte dos países pobres, né? A gente vê isso aí. Agora, desestruturada não temos assim, às vezes a pessoa é pobre, mas o pai trabalha de uma maneira, a mãe vai lá, lava roupa. Minha mãe, por exemplo, ela paga os meus estudos com faxina, né? Então, veja bem assim, criava condições, eu e dos meus irmãos, condição de fazer isso. Agora, a desestruturação é assim, quando há violência, talvez, né, que causa
um trauma na vida do jovem, daquele menino, daquela menina que vê tudo isso naquele ambiente familiar. Então isso ele é mais complicado e tem que ser tratado assim, ó. Eu acredito que o primeiro ponto é a igreja, no meu ponto de vista, porque na igreja as pessoas vêm bem desestruturadas. Exatamente. Tanto que eu sou um testemunho disso. Quando eu cheguei para a igreja, quando eu estava na igreja, foi em 90, em 91, eu tinha roupa do corpo, não tinha faculdade, não tinha sonho. E assim, Deus foi mudando aquilo na minha vida, entendeu? E assim, foi um ano difícil, mas o outro ano foi melhor. E eu comecei a crescer e evoluir, tanto na minha vida profissional como familiar, né? Então a questão, muitas vezes, oportunidade, todas as pessoas têm. O sol nasce para todo mundo, a chuva cai para todos, né? Então assim, ó, se talvez você está ouvindo agora, olha, eu vou conseguir, coloca na sua cabeça isso, e coloca assim, Deus vai me ajudar, e você vai. Então, educação é uma coisa, o mais difícil é o convívio familiar, e quando as famílias vêm e começam a entregar a sua vida para Deus, tal, você vê que há uma mudança no âmbito, o amor de Deus entra na vida da pessoa, o pai começa a ser mais amoroso, a mãe começa a ser mais amorosa, né? Então são alguns fatores assim, ó, que eu posso falar, é busca com Deus, talvez. Não querendo ser tendencioso, mas isso aconteceu comigo. Mas a grande verdade é assim, na minha adolescência, o meu maior problema era descobrir por que eu estava aqui nessa terra. Então, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo nessa terra? Então, quando conheci Jesus na minha vida, quando ele me encontrou, ele me deu significado. Eu creio que um dos problemas de hoje em dia, o pessoal está tão perdido, muitas informações de fora para dentro, muitos problemas de fora para dentro, mas se a pessoa souber quem ela é, quem Deus é para a vida dela, tiver significado, ela aguenta muito mais, porque ela tem uma essência de vida. Ela fica fortalecida com a ideia de Deus, com a essência de Deus dentro dela, e ela passa pelos problemas da vida com muito mais facilidade. Ter uma família é muito importante, né? Estar dentro de uma família estruturada é muito importante, sim. A vida ela é feita de processos, a vida é feita de fases, né? Quando nós estamos aprendendo a andar, depois nós vamos para a escola, depois nós vamos para a faculdade, trabalhamos, assim nós depois temos a nossa própria família. E no meio dessas fases nós sempre vamos encontrar alguns problemas, isso é fato. A nossa vida ela nos traz crescimento quando nós enfrentamos problemas. A grande questão é como nós vamos enfrentar esses problemas e quem vai nos ajudar a enfrentar esses problemas. Jesus, ele tinha um pai terreno, que era José, mas ele falava uma coisa muito interessante a respeito de Deus Pai. Ele falava assim, eu só faço o que eu vejo o meu pai fazer. É muito legal isso, porque quando eu encontro alguns problemas dentro da minha vida, ou quando eu preciso agir em situações que trazem instabilidade para mim, eu sempre penso no meu pai e eu penso como ele agiria, ou eu penso como ele age. Por mais que muitas vezes nós não pensamos conscientemente nisso, no nosso inconsciente nós levamos as ações que nós aprendemos na nossa casa e nós vivemos da mesma forma. Então, a dependência dos nossos pais ela é muito importante e é por fases. Quando nós somos crianças, nós dependemos de tudo. Quando nós começamos a crescer, nossos pais já deixam as ações e tudo aquilo que nós vamos tomar como responsabilidades para nós tomarmos. E quando nós crescemos um pouco mais, já há uma responsabilidade financeira, uma responsabilidade emocional e tudo mais. Então, enquanto nós estamos debaixo do teto dos nossos pais, a dependência vai existir de uma forma ou de outra. Mas tudo isso nos prepara, essa dependência nos prepara para que nós tenhamos uma família, para que nós sejamos pessoas melhores do que eles foram. E uma coisa eu sempre carrego comigo, né? O teto dos meus pais tem que ser o meu chão. Tudo aquilo que eles aprenderam de máximo é o que eles passam para mim, e isso se torna o meu chão para que eu possa crescer ainda mais e que meus filhos venham crescer ainda mais. Depois de tudo que a gente falou, depois de tanta coisa que está acontecendo no mundo, está acontecendo muita pressão de fora para dentro. É isso, né, Anísio? É verdade.
Muita pressão de fora para dentro. E se a pessoa não tiver nada dentro dela, ela realmente vai se perder, não é verdade? É verdade. Vai pensar em fazer alguma besteira. Tanto que você, dentro do que você está falando, graças a Deus, há pouco tempo atrás, surgiu aquele baleia azul, né? E era um desafio para o cara, então quer dizer, a própria morte desafia, nós, quero ver se você consegue fazer isso agora, pula o prédio, faça aquilo. E é uma questão que a pessoa não conhece a si mesma. Para que eu vou fazer, né? Isso na minha vida. Então, volta de novo, o que é o baleia azul? Para algumas pessoas talvez estão assistindo, talvez muitas pessoas não saibam disso. Era o seguinte, você entrava num grupo, né, pelo WhatsApp, era convidado a participar de um grupo, a fazer alguns desafios. E sempre o desafio, pelo que eu li, era à noite, a partir das 3 da manhã, e a pessoa tinha que pular, tinha que... começava assim, ó, tem que se cortar, corta o seu punho, mostra para todo mundo, pule de um prédio para o outro, né? Faça isso, vai na rua agora. E em alguns casos, numa etapa final, tire sua vida, né? Então muitos, você vê, tiraram a sua própria vida através de uma coisa que nem sabiam quem era, quem estava por trás disso, né? Graças a Deus no Brasil, e lamentavelmente, aconteceu muitas mortes em relação a isso. E você falou de a pessoa, o existencialismo. Hoje os jovens, ele cria um problema que não existe, né? Eu vejo muito assim, ó, não, mas eu tô com esse problema, não, calma, isso não é tão forte. Então, uma das coisas também, a falta de apoio e diálogo faz com que ele se sinta sozinho. Mas a parte principal que você falou muito bem é não conhecer a Deus. Porque quando a gente conhece a Deus, nós somos blindados em algumas situações que aquilo não é tão importante para nós. Por que eu vou entrar num grupo de baleia mostrar para quem que eu sou melhor? Para quem eu vou mostrar? Peraí, eu já tenho a convicção, né? Eu sei que eu estou aqui, tenho um propósito e assim, ó, Deus criou a gente para ser feliz, abençoado. Então a pessoa tem um vazio e aquele vazio, assim, há uma guerra interior muito forte com as pessoas que, na verdade, o nosso inimigo ele vem na fragilidade. Quando ele vê uma pessoa frágil, ele vem, daí começa a acontecer algumas coisas. Quando eu creio e sei que Deus é Senhor na minha vida, tem muitas coisas que não são importantes para mim. Eu não preciso provar nada para ninguém, não é verdade? Eu não preciso provar para a pessoa que eu sou o melhor, que eu sou isso. Não, estou de boa. Mas assim, hoje, os pais têm que conversar melhor com os filhos. Eu acredito que hoje, de uma década de trás até agora, os pais deixaram na mão de muitas pessoas cuidarem de seu filho. E muitas pessoas cuidaram da sua maneira, né? Então hoje, talvez assim, ó, eles têm tudo. Hoje, eu vejo assim, a pobreza no Brasil existe. Mas você pode ver uma coisa que é louco. Desde uma comunidade, eu não estou menosprezando aqui, mas uma comunidade carente, o cara tem celular. Celular não é barato. E comprou, tem celular, conseguiu, foi lá, né? Televisão de LED. Televisão, né? Então compram, consomem, né? Só que é o seguinte, o diálogo é muito importante. Eu, assim, tive várias etapas da minha vida, assim, conversei com os meninos, falaram, estão crescendo, é assim, cuidado com isso. Você como pai. Como pai. Até hoje eu falo, né? Até recentemente o Lucas, né? Ele tirou habilitação agora, o Murilo já tinha, né? O Murilo, ele assim, de boa, ele bem atento em relação. Então as informações para ele, ó Murilo, faça isso, aquilo. E o Lucas, já quer ter no celular, quer mexer com o som, falou, enquanto você está dirigindo, não atenda celular, não mexa em som, fica focado naquilo. Então, dando informações para ele, tudo assim, e também dando uma liberdade, vai para a escola, vai para a faculdade de carro, mas cuidado, né? Então sempre a gente tem que estar conversando, e é todo dia, né? E o pai, se o pai soubesse como tem o pai e a mãe, né? Como é importante a palavra deles para o filho. Pode todo mundo falar, mas se o pai ou a mãe falar, aquilo entra na criança, no jovem, de um jeito que ajuda demais. Então é importante dialogar. Só que eu sei que tem pais que não tiveram diálogo na família deles. Então eles não sabem reproduzir isso na família deles agora. Mas com a ajuda de Deus, se eles pedirem, Deus me ajuda a ser um bom pai, me ajuda a ser um pai segundo o teu coração, me ajuda a ser um pai que consiga realmente atingir meu filho, fazer o melhor para ele, porque os pais amam os filhos. Exatamente. Por pior
que seja o relacionamento, eles amam os filhos, ninguém deixa de amar os filhos, isso é natural do ser humano. Tá no DNA, né? Tá no assim, nosso o DNA. amor, assim, pelo... Você vê em todas as camadas, né? Uma pessoa mais simples, uma melhor condição. Sempre os filhos são importantes, né? São prioridade na família. Eu vejo assim, às vezes é um pouquinho só. E aquela coisa assim de antigamente, a gente veio de um padrão que era durão, o pai durão, né? Então as pessoas falam hoje, tem que ser durão para ele ser... Mas não é isso, mudou, né? Nós temos casos hoje em dia que os pais são ausentes. Também existe também o fato de não ter pai, às vezes, e mãe, porque morreram de uma forma ou de outra, ou porque foi embora. Tem muita família hoje em dia que a mãe é que cuida do filho. Então, e a identidade dessas pessoas? O que você pensa sobre isso? Como eles podem ter uma identidade? Se eles estão sem modelos, na verdade, né? É verdade. Eu só queria colocar um parêntese aqui, uma coisa. Você vê como que a família, ela é atacada em todos os aspectos, né? Você vê, não é, estou falando da base só igreja, né, cristã, mas a família é atacada. Então, às vezes, o que acontece? Não defendendo a pessoa, o pai, por exemplo. Ele tinha uma ideia que a gente tinha, de querer trabalhar muito para trazer algo para o filho, daí ele fica ausente. Em alguns casos, acontece um evento que ele perde a mãe, o pai, a tia cria, né? Então, são coisas que são, no dia a dia, são problemas que nós temos que enfrentar, que não é fácil. Falar aqui talvez seja mais fácil, mas viver no dia a dia é um desafio, né? Perdi meu pai e minha mãe, e agora? Você tem vida, vai ter que continuar. Você tem que pensar. Então, tudo é educação. Eu acho que é assim, tudo envolve aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu leio, vai envolver. Nós somos um país que, assim, eu vejo o nosso país como um país de amor, que as pessoas ajudam. Qualquer evento que acontece, uma inundação, uma coisa, todo mundo ajuda e se mobiliza. Mas às vezes na própria casa não tem isso, ou não consegue passar isso, né? É difícil, assim, hoje, dentro do que nós falamos aqui já, uma pessoa que tem uma estrutura de família, já não é fácil cuidar, imaginamos nós que essa pessoa é difícil. Por exemplo, uma pessoa que eu lembro agora que veio o nome, que é o cantor lá, o Brother Simeon. Ele perdeu a mãe com 5 anos de idade. O pai abandonou com o avô morreu. Ele foi para o mundo. Daí ele foi para o Rio de Janeiro, pegou um navio, foi para Amsterdã. E qual que o mundo ofereceu o que para ele? Daí a gente pode até entrar assim. Se ele foi para o mundo, ele conheceu as coisas do mundo, que era drogas, prostituição, quase morreu em várias vezes. E pela misericórdia, daí entra o aspecto que é Deus. E pela misericórdia de Deus, ele não morreu e hoje é um cara que, né, que está aí, que ministra louvor, tem o testemunho dele. Então, esse caso assim, nós não temos, não é uma regra, um livrinho, olha, que você vai pegar, página 1, toma isso, aquilo. O que a gente pode fazer num caso desse? Se existem pessoas que estão ouvindo e estão nesse caso, nós nos colocamos à sua disposição para orar para você, para ajudar para você, para dar um caminho para você e uma diretriz. O que pode acontecer, se você, nós somos de escolha, se você tomar um caminho, ele vai dar um resultado. Se você tomar um caminho escuro, obscuro, você vai ter uma outra resultado. E se eu não nascesse num lar estruturado como é o que eu tenho hoje? Provavelmente eu ia buscar nas pessoas, em todos aqueles que estão ao meu redor, aquilo que eu encontro dentro da minha casa, né? Isso é uma tarefa difícil porque na minha casa eu tenho eu e mais 3 pessoas, meu irmão, meu pai e minha mãe. E no mundo existem 7 bilhões de pessoas, então pedir a opinião de 7 bilhões de pessoas diferentes é uma tarefa difícil comparada a buscar somente um conselho dentro da minha própria casa, né? Eu creio que assim, a igreja ela é um conjunto de famílias. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos importar com os órfãos e com as viúvas. Né? Aquilo que nós sabemos e aquilo que nós temos como conselhos dos nossos pais, aquilo que nós, pessoas que temos famílias estruturadas, adquirimos conforme a vida, nós precisamos passar isso para as pessoas que não tiveram isso. Sabe, cara, é muito engraçado você ver uma pessoa que não tem um pai ou uma mãe tão presente, como ela age em determinadas situações. E você acolher essa pessoa e ajudar ela e ser a família dela é muito importante, porque é isso que Jesus fez. Ele pegou aquelas pessoas que ninguém dava nada,
trouxe para perto e ensinou para elas daquilo que o pai ensinava para elas. E eu creio que é isso que nós temos que fazer. Atrás das pessoas que se sentem sozinhas, pessoas que são órfãos mesmo, que não tiveram uma família, que não têm uma família, e nós nos tornarmos a família dela. Claro que isso não vai preencher 100% o coração dela em relação àquilo que talvez ela precisava aqui como família. Mas levando ela para Jesus, ela vai ter um amor que preenche 100% do coração dela. E isso é uma responsabilidade nossa e nós temos que ir atrás disso. Então, na verdade, essas famílias desestruturadas, tá difícil falar essa palavra, né? Desestruturadas, elas, vamos dizer, perda do pai, pai ausente, pai que abandonou, mãe que foi embora, doença que tirou os pais, e a família ficou, a família foi desintegrada e ficou só a criança meio sobrevivente ali. Às vezes a pessoa ainda acha um jeito de ainda culpar, né? Fala. Colocar um culpado. Olha, de procurar um culpado. Então vamos lá, isso. você perguntou. Às vezes acontece um evento como quando a pessoa é criança. Perde o pai, a mãe, ou doença, um acidente, né? Ou acontece alguma coisa na vida dela que vai marcar a vida dessa pessoa. E também vamos trazer um pouquinho para a família, para os adultos. Às vezes o cara tem uma estabilidade financeira muito ótima, boa, e acontece um desemprego, uma perca, onde tudo tem que mexer na família. Os filhos não vão estudar, a escola paga mais, não tem o dinheiro. Não vai dar para comprar um carro, vai ter que diminuir isso, não vamos viajar. Então, todos esses eventos, às vezes as pessoas falam assim, eu não entendo, por que Deus ele foi injusto comigo? Né? Olha, vamos no caso da família, perdi o pai e a minha mãe, eu não tive uma juventude, uma adolescência junto com meu pai. O que eu queria era estar com meu pai e com a minha mãe. Isso eu não vou ter. Outras pessoas, Deus foi injusto comigo, me tirou, eu era diretor, ou trabalhava na empresa, no cargo X, Y e tal, meu salário estabilizado, daí veio tudo isso, hoje a gente não tem nada, Deus foi injusto comigo. Eu acredito assim, ó, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então acontece alguma coisa, Deus sempre quer tratar com a gente. Tem respostas que nós vamos conseguir esclarecer. E tem respostas que você vai perguntar para Deus quando estiver lado a lado com Ele, Ele vai explicar. Mas mesmo aqui assim, ó, nada que Ele faz é mal, é ruim. Nós não temos um Deus assim que fala assim, vou te castigar agora, porque você merece isso, você foi desobediente. Não. Ao contrário de tudo isso, Deus, Ele entregou seu Filho Jesus para morrer por nós e para que hoje nós tivemos nesse tempo da graça, do favor de Deus. Então eu acredito assim, olha, pare um pouco, pense. Deus, Ele ama você, ama nós, ama a humanidade. E o que acontece muitas vezes são escolhas. Eu posso falar assim, ó, eu nunca fui orgulhoso, nunca fui, eu sempre fui humilde, de boa. Sempre, poder ajudar as pessoas. Você se orgulha da sua humildade. Aí já não pode, Mas assim que eu falo, nunca fui de boa, sempre falei assim, ó. Nunca fui de boa, não? Não, fui sempre de boa. Nunca falei assim, ó, menosprezei pequena pessoa ou nada. Sempre que pude ajudar e passei isso para meus filhos. Falei, olha, não assim, faça distinção de raça, de cor, de pobreza, de nada. Se você na escola tiver um dinheiro, a pessoa não tem, se puder pagar um lanche, pague. Se não puder, fique de boa. Sempre assim. Mas aconteceu uns eventos comigo também, na minha vida, que eu, hoje estou vivendo uma nova face de Deus, que seria a dependência total de Deus. Então, tudo que acontece hoje é dependência de Deus. Mas Deus, Ele tomou um caminho diferente. E é interessante que é assim, ó. O que Deus falou assim? Vou te abençoar. Eu falei, amém, né? Você estava bem empregado. Estava bem empregado, tá de boa, te abençoar. Eu falei, meu Deus, tá bom demais. Nunca vivi uma fase tão boa assim. Tanto que cheguei a ir viajar para fora, com a família. Tudo sonho que todo mundo tem, né? Estava acontecendo, bem legal, ótimo. Daí vem outra pessoa também falar, olha... Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Você pensa muito pequeno. Seus sonhos são pequenos, o sonho de Deus é grande. Eu, misericórdia, Deus, tal, né? Então, se Deus está falando isso, vai ser bom. E o que a gente entende em relação a isso? Então, agora, se está bom, vai ir melhorar. Daí Deus vem e tira umas coisas.
a gente não entende. Ele poda. Ele poda, tira isso, aquilo. Daí a dependência, né, talvez alguns momentos da minha vida eu falei, eu tenho, né? Tenho isso, tenho aquilo. Talvez passou no meu coração isso. Daí hoje, assim, o que eu tenho é dependência. Então eu mudei, talvez assim, do ter para o ser. E ser de Deus é melhor do que ter as coisas, né? Então foi interessante assim, ó. Eu nunca blasfemei. Eu nunca fui perguntar assim, o senhor está louco? Por que o senhor fez isso comigo? Poxa, não, entendeu? Sempre fiquei esperando, eu falei assim, Deus, eu não entendo isso agora, mas o que o senhor faz é bom. Eu vou entender lá na frente. Então, só finalizando, algumas respostas não virão, né? Algumas respostas virão. Em tudo isso que acontece na sua vida, que acontece na vida da gente, seja por algum motivo na família, nós estamos falando até focando família e pessoas, a gente saiu de um tema que a família comete suicídio e quando acontece da sua situação socioeconômica, financeira cair, acontece muita, né? As pessoas pedem um casamento, né? Desestrutura a família em relação disso. Calma, calma, em meio a tudo isso tem uma resposta. Deus é a resposta. O que a gente faz é dobrar o joelho, ficar diante dele e falar, ajuda aqui, ó, porque já não tem mais nada para fazer, não consigo fazer isso aqui, muda a minha sorte. Então eu vejo que o tempo é de Deus, né? Como Eclesiastes fala assim, existe um tempo determinado embaixo do céu para que aconteça todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de colher, há tempo de frutificar. Eu não sei o que é o tempo que eu estou vivendo, mas assim eu já vejo que tá vindo frutos, que estão vindo, né? Mas é esperar em Deus. A gente, quando pensa que Deus tem uma bênção para nós, a gente pensa que é imediata, né? É imediato e também que é do... A gente não consegue enxergar o tipo de bênção que hoje você é. Você é muito melhor hoje do que já foi. É verdade. Então, essa é a bênção maior. Agora, o fato de ter uma boa posição para as pessoas de fora, dá a impressão de que nós somos os grandes vencedores. Mas hoje você é mais vencedor que antes, porque você tem muito mais essência. Concorda? Concordo. Apesar de ser mais difícil. É verdade. E assim, ó, a gente não vê errado a pessoa ter um bom carro, uma boa casa, né? Não. Porque você pega os grandes homens da Bíblia, Deus abençoou. Mas o que é interessante, talvez, é assim, ó, é você colocar o coração nas coisas, né? Por isso que você falou, a gente mudou. Hoje, se eu tiver um carro, amém. Se Deus me dá, Ele deu. Veio das mãos dele. Se Ele me der uma outra casa, veio nas mãos dele. Então, assim, a gente muda o foco em relação de ter as coisas, de colocar as coisas, né? A ordem na nossa vida. Então, assim, se você tem hoje um bom emprego, louva a Deus por isso, né? Glorifica a Deus, começa a dar glória a Deus porque Ele te colocou. Se não chegou naquele lugar que você quer chegar, glorifica a Deus também que vai chegar, não é verdade? Chegar uma hora a permissão dele, a permissão dele. O mas tempo assim, de Deus, né? Agora é interessante assim, ó, que a gente é feliz tendo dinheiro e não tendo dinheiro, né? A gente é feliz tendo e não tendo. A vida vai continuando. E o suprimento de Deus é interessante, que Ele não deixa faltar as coisas, né? Amém. Vem tudo Agora, novo. tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, mas na verdade é porque a felicidade está dentro da gente, em Deus, né? Ele traz a esperança, Ele traz a alegria, Ele traz a paz. Então, tendo dinheiro ou não tendo muito dinheiro, sobrevivendo, também podemos ser felizes, né? Sim, a gente vai caminhando, né? Mas isso é contra a cultura do mundo, desse pessoal, da sociedade, né? Você que talvez se encontra sem vontade de viver, sem esperança do seu futuro, eu queria dizer para você que existe esperança para você. Que existem dons dentro de você, existem talentos dentro de você que podem ser aprimorados. Quando Jesus te criou, Ele colocou coisas especiais dentro de você. E cabe a você descobrir isso. Talvez você nunca recebeu nenhuma palavra que você era bom, que você conseguia, que você podia ir, mas Deus diz para você que você pode, que você consegue, isso tudo através dele. Sabe, há esperança para você. Não desista da vida, porque a vida é um presente, a vida é um dom. A vida é algo que Deus colocou nas nossas mãos para que nós pudéssemos aproveitar enquanto nós estivéssemos aqui. Porque a gente sabe que tudo aqui é passageiro. Mas se tudo isso aqui é passageiro, por que mesmo aceitando Jesus, a gente não morria na hora? Não é verdade? É porque Deus, Ele nos deu a vida.
A vida é um dom. A vida é um presente de Deus para nós. Então aproveite da melhor maneira possível e descubra aquilo que existe de melhor dentro de você em Cristo Jesus. Porque Jesus te fez para ser vencedor, para ser especial. Independente da sua área de atuação, você é especial. Pastor Anísio, eu queria que você desse uma palavra para o pessoal que está assistindo a gente, uma palavra que pudesse fechar tudo aquilo que foi conversado aqui, trazendo uma esperança de vida para esse pessoal. Legal. É importante a gente saber que a gente falou no conceito família aqui. Veja você jovem primeiro. Você nasce dentro de uma família, né? Então hoje aqui assim, o seu sucesso vai depender da sua família. Mesmo sendo uma família estruturada ou não. Mas vai depender de você honrar pai, honrar mãe, sempre ser obediente. É interessante que algumas coisas aconteciam na minha casa tal, que eu não concordava, mas eu nunca falei para minha mãe: eu não concordo com você, eu não concordo com você, pai. Eu falei, eles sabem o que fazem, mesmo assim fazendo algumas coisas. Então, eu vejo hoje assim, ó, nós temos uma família, estarmos numa família é muito importante. Então você tem a primeira família da sua casa, que é o seu pai, sua mãe e seus irmãos. E nós temos uma família que é a igreja. A igreja é uma família muito grande. E essa família espera por você. Venha estar com a gente, venha aqui, onde nós podemos discutir, falar de Deus e abençoar, mudar o seu foco. Tudo começa na mente. Se a gente tem uma mente sadia, se você pensar coisas grandes, sonhar coisas grandes diante de Deus, uma mente equilibrada, Deus vai te abençoar. E ao contrário, é a mesma coisa, tudo começa na mente. Se eu começar a pensar depressão, pensar coisas erradas, só aquilo lá, o corpo vai refletir aquilo, né? Então a gente ouve uma palavra assim: Deus vai te abençoar, você vai ter isso e aquilo. Essa palavra me causa uma expectativa e eu vou trabalhando por isso. Deus falou isso e aquilo. E quando você ouve uma palavra errada, desse jeito você vai morrer, vai acontecer algo com você. Aquela palavra vem para a pessoa, fica na mente e vem para o coração e ela cria o quê? Uma expectativa ruim. E Deus, Ele fará grandes coisas na tua vida. Se você vem para o Senhor Jesus, se você aceita Jesus, você entrega a sua vida para Ele, olha, algo começa a mudar aqui, o seu conceito começa a mudar. Você começa a ler a Bíblia, a ler a palavra, você começa a cantar, você ouve nós temos, na nossa igreja, o louvor é muito legal. O ambiente de louvor é muito bom, onde você sente a presença de Deus. Então, uma dica, né? Um conselho. Antes as pessoas falavam, se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas nós vamos dar um conselho para você, não vamos cobrar nada. O conselho é o seguinte, ó, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, faça parte de uma família no âmbito familiar e espiritual. O espiritual nós estamos aqui. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Eu agradeço muito de estar presente aqui e poder falar um pouquinho com vocês. Foi muito bom esse tempo. Obrigado, pastor Anísio, você é muito especial para nós mesmo, de coração. Deus te abençoe muito, Deus abençoe muito você, sua família. Obrigado. E obrigado pelas palavras gostosas que você deu. E é isso mesmo, família ou igreja, como o pastor Anísio estava falando, é um lugar de amor, é um lugar onde as pessoas podem ser amadas e tocadas. Hoje eu queria também falar para você que também passa por muitas pressões de fora para dentro. Escola, falta de escola, falta de trabalho, falta de aceitação de pessoas. Tantas coisas que você vive, querido. Eu quero dizer para você, se você tiver uma essência, tiver um significado de vida, que na verdade você pode encontrar em Deus, você passa a ser diferente. Você passa a ser uma pessoa muito mais forte, muito mais estruturada, para você passar pelos problemas da vida, pelas dificuldades da vida, pelas pressões da vida, sem se deixar esmorecer, sem pensar em se suicidar, sem pensar em morrer, sem pensar em desistir de viver. Deus ama você, meu amado. O dia que eu descobri isso, minha vida mudou, que Ele me amava, que Ele se interessava pelos meus pormenores, pelas coisinhas pequenas que eu tinha, e que Ele era um Deus tão pessoal para mim. Minha vida foi transformada. A sua vida pode ser transformada. Você pode encontrar esse Deus. Deus está bem pertinho de você, onde você está agora, sabia? Não precisa sentir nada de tão diferente.
Ele vê todas as coisas e Ele vê você. E Ele te ama. Se você quiser encontrar essa alegria em Deus, esse significado, fale para Ele agora: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas ela está dizendo aí, e o pastor Anísio disse que eu posso ter uma experiência, eu posso ter uma vida nova. Me transforma. Eu quero te conhecer e quero ser transformado. Você vai ver aquilo que vai acontecer na sua vida de maravilhoso. Então vamos falar com Deus a respeito disso agora? Meu Deus, eu quero orar agora com essa pessoa linda que está ouvindo essa palavra, que se sente pressionada, que se sente perdida no meio de tantas informações, no meio de tanta confusão. Eu te peço, ó Deus, que essa pessoa possa te conhecer como o único Deus e Salvador, porque é isso que dá significado para a gente viver. Senhor, traz essa estrutura interna para essa pessoa, que ela entenda que o Senhor é que traz essa motivação de viver, porque se não for isso, nós não temos motivo realmente de estar aqui. Nos ajuda, Senhor, ajuda essas pessoas e, por favor, eles estão abrindo o coração, Senhor, entra no coração deles, daqueles que estão pedindo agora, Jesus. Entra no coração deles e modifica e salva essa vida. Em nome de Jesus eu te peço, para a tua honra e glória. Nós te amamos, Jesus. Obrigado. Amém.